Olá, eu sou José Carlos Sampaio. Eu sou Judite Egg. Sejam todos muito bem-vindos ao EPED 2024, apresentado pelo canal Conhecer para Transformar, com obras de Oswaldo Polidoro. O EPED é o espaço permanente para o estudo do Divino Monismo e, através das histórias e relatos dos livros deste projeto, temos a chance de aprofundar o nosso conhecimento doutrinário. O EPED 2024 é composto por 21 livros escritos por Oswaldo Polidoro. E é bom lembrar que o Divino Monismo fala sobre a conexão direta entre o Espírito Pai e o Espírito Filho, sem intermediários. É a ideia de que Deus é a origem, o sustentáculo e o destino de tudo e de todos, e que estamos sempre em um processo de evolução, nos preparando para assumir maiores responsabilidades no grande trabalho das legiões espirituais. Enquanto o Espiritismo, começando com Kardec na França em 1857, trouxe de volta a doutrina do caminho e o Consolador prometido por Jesus, o Divino Monismo, ou Divinismo, é a parte que completa isso nos livros de Oswaldo Polidoro, o Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, a Bíblia dos Espíritas e o Novo Testamento dos Espíritas. Todas as outras obras ajudam a expandir e aprofundar ainda mais os ensinamentos doutrinários. Elas oferecem contextos e histórias que enriquecem a compreensão da doutrina. E como cita o próprio autor, um grande livro, saibam-no, não é um livro cheio de palavras técnicas ou formais, mas sim um livro que contém ideias divinas por estar baseado nas verdades eternas, perfeitas e imutáveis de Deus. Isto é, um livro cujos ensinamentos encaminhem a centelha emanada na direção do Cristo interno, a fim de libertá-lo para a eternidade. Esperamos realmente que você se conecte com essa obra incrível chamada Uma Visão do Cristo, lançada pela primeira vez em 1953. É uma narrativa fascinante sobre as experiências de um espírito na carne e fora da carne. Vamos contar essa história em 4 episódios que serão lançados toda quarta e sábado aqui no YouTube, no canal Conhecer para Transformar. E não se preocupe se você perder algum episódio, porque eles ficarão gravados e você poderá assistir a qualquer momento. Não perca a chance de se aprofundar nesses conhecimentos tão valiosos. No livro Uma Visão do Cristo, escrito por Oswaldo Polidoro, vamos conhecer, através do caso de Palmério, que é o narrador da sua própria história, abordagens e questões importantes e uma visão profunda e esclarecedora sobre Jesus Cristo no contexto do Espiritismo. O livro, que faz parte da série do Céu, trata da continuidade da vida além do túmulo, e o autor insere importantes ensinos doutrinários e, fundamentalmente, o entendimento sobre a dor. E aqui cabe uma colocação bem clara sobre a dor, onde Oswaldo Polidoro explica que ela é o sintoma vivo do desequilíbrio. A necessidade, nos fundamentos, está sempre presente, e quando se vê obrigada a subir de intensidade, seu nome é dor. Há um falso conceito reinante, pois acham que a dor eleva o espírito, e não é nada disso, pois ela é apenas a advertência e punição, jamais sendo a realização do amor e da sabedoria. Ela obriga a compreender a lei dos fatos, ela concita o amor e a sabedoria, porém não faz amorosos e sábios por si mesma. Na verdade, muitos livros que circulam por aí fazem escola, mas deveriam ser deixados de lado porque ensinam coisas erradas e já estão um pouco obsoletos. Você já pensou que não há quem não passe pelos desafios e provas na vida sem sentir dor, seja ela física, sentimental ou emocional? A narrativa vai nos levar ao real entendimento da dor nos 2 planos da vida. Então, vamos lá. Vamos falar sobre o livro esperando que você goste e tire proveito dos valiosos ensinamentos que ele traz. A gente vai dar vários exemplos de comportamento e suas consequências na evolução dos espíritos. Essas situações mostram como um espírito precisa crescer, aprendendo, amadurecendo e mudando suas atitudes. Mas é super importante que todo mundo se esforce para ler o livro na íntegra. Assim dá para aproveitar ao máximo esse conteúdo que o autor descreveu tão bem.
Lembrando que esse livro, junto com os outros 21 títulos deste projeto, está disponível online e pode ser baixado de graça no site conhecerparatransformar.com.br. Na primeira parte do livro, o personagem principal, Palmério, conta sua história como um espírito desencarnado, vivendo numa região interplanos. E para melhor entendermos, interplanos é uma zona intermediária ou de transição de um para outro plano da vida. Nessa região, o espírito poderá ser preparado e conduzido para uma determinada faixa astral que lhe caberá por mérito, conforme seu peso específico. É um estágio provisório onde o espírito poderá ser recebido por servidores que o auxiliarão no preparo de nova encarnação ou permanecer pelo tempo necessário para a sua reflexão e aprendizados. Palmério era bem direto ao se considerar um infeliz que cultivava a dor, uma dor de expiação e autoexpiação por culpas acumuladas em várias vidas. Por insistir em comportamentos errados, seu perispírito ficou marcado de forma muito negativa, a ponto de ele acabar em regiões bem difíceis ou em baixos planos vibracionais. Para ficar claro, lembremos que o corpo astral que usamos é o perispiritual. Entende-se por perispírito ou carro da alma como um corpo fluídico, onde ficam registrados os nossos pensamentos, sentimentos e ações que tivemos em todas as encarnações. O perispírito se forma para o espírito filho ter meios de agir no cosmo ou na matéria. O mecanismo do perispírito, o chamado carro da alma, reflete totalmente aquilo que o espírito vai realizando em sua escalada evolutiva ou biológica. E nas encarnações, favorece ao corpo físico apresentar os fatores kármicos, os registros felizes ou infelizes. Então, continuando a história de Palmério, depois de passar um tempão naquele lugar, o perispírito dele ficou todo deformado, parecendo um monstro. Isso aconteceu por causa dos pensamentos e sentimentos muito negativos que ele tinha. Ele ainda era demasiadamente materialista e não ligava nada para a espiritualidade. Basicamente, ele era um descrente, que só pensava no agora e não se preocupava com o que poderia acontecer no futuro. O curioso é que, mesmo depois de desencarnar, Palmério continuava pensando e vivendo como se ainda estivesse no mundo dos vivos. E isso só mudou quando ele reencarnou na história que vamos contar. Em certo momento, ainda naquela região, ele ouviu a voz de um emissário, um espírito superior, que foi enviado para ajudá-lo. Esse emissário questionava e alertava sobre os problemas que poderiam acontecer se ele não mudasse o seu jeito de pensar e agir. O emissário falava com ele como se fosse um irmão, um amigo. É muito importante lembrar que a ajuda do plano espiritual nunca falta. Palmério estava sempre revoltado com tudo que falavam sobre sofrimento e dor, e ficava pensando por que tinha que renunciar a tudo que ele achava importante. Isso o incomodava muito, e ele dizia que os místicos só sabiam falar de sofrimentos. O emissário o alertou sobre as diferentes formas de dor e lembrou Palmério que ele deveria se esforçar para entender o verdadeiro propósito da vida, e não só pensar e viver em função das coisas materiais. Vejam que a forma negativa de vibração de Palmério é que o levava cada vez mais a regiões extremamente difíceis. Ele não queria saber de Deus, de Jesus e da lei, retrucando sempre: mais dor, culpa. Ele foi aleijado, um monstrengo, e tinha problemas mentais. Não conseguia mudar o jeito de pensar e nem aceitava o convite da espiritualidade superior para rever suas ideias sobre a vida. Ele era realmente teimoso demais, né, Judith? Sim, ele insistia em não mudar mesmo. Era o momento de crescer espiritualmente, mas ele só pensava em dinheiro, poder e mulheres. Era assim que ele via a vida plena. Ele foi avisado do seu estado lamentável de regressão. Ou se arrependia, ou ia entrar numa fase de dor espiritual cada vez maior. Ele precisava refletir sobre a dor, entender suas dimensões,
principalmente no sentido moral, porque a dor sempre ensina algo. Então, num certo dia, no curso do século XIX, Palmério já estava reencarnado, agora como um francês, rastejante, quando teve a oportunidade de conhecer uma senhora espírita que era grande admiradora da obra de Allan Kardec. Essa senhora, que era vidente, pôde ver na aura de Palmério ações menos felizes. E chorando, ela explicou que ele havia ferido a lei de Deus, chamando atenção para o fato de que nós a acionamos dentro de nós mesmos e que, consequentemente, colhemos o que plantamos. Simples assim. Aqui vemos a lei de causa e efeito que vigora para todos. E como aprendemos, a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. As missões e as provas são escolhidas, mas as expiações são impostas ao filho que transgrediu a lei de harmonia. Entretanto, é bom lembrar, tais fatores intercalam-se e muito por causa da ingerência dos méritos pessoais. É verdade que a dor de Palmério poderia ter sido aquela que faz a gente evoluir espiritualmente, se usada com inteligência. Mas ficou bem claro que ele não aproveitou as muitas oportunidades e advertências que teve para superar a dor que sentiu. Aquela senhora disse que ele vivia como um réptil, cheio de vícios, e que era contra Deus, que seria mais decente evitar os erros do que pedir desculpas depois de cometê-los. O tempo foi passando e, com as palavras dela, as coisas foram se ajeitando. Até que, em um certo momento, Palmério começou a ver as coisas de uma forma diferente, depois de receber uma mensagem de sua mãe, que já havia desencarnado através dessa médium. Será que ele começa mesmo a enxergar a situação e a enfrentar a realidade? A vidente disse que ele deveria ir ver o próprio irmão, que estava à beira da morte. Esse triste episódio deu a Palmério a chance de começar a sua caminhada no bem, assumindo a responsabilidade pela cunhada e por seus 2 filhos. Foi sem dúvida uma grande oportunidade de usar a inteligência e a bondade, um momento muito importante na sua evolução. Seu irmão desencarnou e, durante o velório, Palmério foi convidado a participar de uma sessão espírita onde estavam outras pessoas, incluindo Allan Kardec. Naquele momento, uma nova oportunidade se abriu para ele. Durante a sessão, Palmério ouviu uma frase que marcou muito e que dizia: é mais aquele que pela inteligência vence a dor do que aquele que só pela dor faz funcionar a inteligência. Pois é, a espiritualidade sempre nos convida a sermos melhores. Se observarmos, todos têm ajudas em forma de avisos, advertências, de algum irmão que aparece, como foi o caso dessa senhora. É realmente importante que se entenda que a revelação sempre esteve presente e o Cristo procurou facilitar ao homem o conhecimento da verdade através da sadia comunicação entre os 2 planos. Bem, aos poucos as coisas começaram a melhorar na vida de Palmério. Ele foi aprendendo muito nas sessões mediúnicas seguintes. 12 anos se passaram, seus sobrinhos já estavam casados e então Palmério desencarnou. Mas dessa vez, ele não sofreu nenhum lapso entre um plano e outro, graças a todo o bem que havia feito. Agora, no plano espiritual, mas ainda se sentindo rastejante, ele viu sua mãe e já se sentia livre do corpo físico. Muitos espíritos vieram lhe dar as boas-vindas com palavras de incentivo e de agradecimento, porque ele tinha orado e ajudado muitos irmãos. Sim, de fato, porque quando desencarnamos, vamos para outro plano, só deixando aqui a veste carnal. Ele, por exemplo, levou no seu perispírito o seu defeito físico e, portanto, ele tinha as mesmas sensações, dado as marcas perispirituais. Em certo momento, no plano astral, a mãe dele quis explicar que não existem milagres nem mistérios em Deus, que a gente deve conhecer de forma consciente as leis que regem os fenômenos da vida. Verdade. E é importante que se entenda bem o seguinte: determinismo e livre-arbítrio sempre marcham paralelamente na vida e nas necessidades de todas as criaturas. O determinismo vem das leis de Deus. O livre-arbítrio, por sua vez, é relativo. Sempre estará subordinado às leis determinantes.
Somos livres para decidir usar nosso livre-arbítrio até certo ponto neste mundo ainda imperfeito. Uma das frases importantes citadas por Oswaldo Polidoro nesta obra diz que o espírito é livre para agir no seio da ordem universal, assim como o pássaro é livre para fazer o que queira no espaço da gaiola. Durante alguns dias, Palmério caiu em um sono profundo. Quando acordou, um irmão chamado Salmo teve a chance de lhe dar passes e contou que ele havia resgatado culpas e acumulado valores positivos. Então, a cura física no perispírito dele era uma consequência natural. Que coisa importante, né? A mãe dele comentou que na vida anterior, Salmo tinha abusado dos poderes mediúnicos e estava em contato com espíritos inferiores. Depois de passar por 2 séculos e meio de sofrimentos, ele apareceu na área de socorros. Já tinha reparado suas falhas e, depois de um tempo, começou a aplicar passes. Realmente, durante muito tempo, Salmo experimentou nas zonas infernais o sofrimento culposo, que é nódoa e não virtude, ou seja, fez mau uso das suas faculdades mediúnicas. Um dia, Palmério ficou super curioso para saber como estavam os seus familiares e amigos na Terra. Sua mãe pediu que ele tivesse paciência, dizendo que o momento certo iria chegar e que o fato de ele ter ajudado muitas pessoas enquanto estava vivo iria contar bastante. Ela também lembrou que Kardec estava trabalhando no mundo para organizar a base científica, filosófica e religiosa da doutrina do batismo de espírito com a ajuda das falanges do Senhor. E essa doutrina ficou conhecida como Espiritismo. Ela ressaltou que ninguém se transforma de uma hora para outra e que a verdadeira religião é cultivar ciência e amor. A dor vem da anormalidade e deve ser evitada. Só a dor missionária é bem-aventurada. A dor acidental e a dor expiatória não são bem-aventuradas, e até a dor de prova é menos recomendável. Reforçando os conceitos que Oswaldo Polidoro descreve em uma de suas obras, Bezerra de Menezes, em Narrativa Iniciática, sobre o tema necessidade e dor, podemos ver que a necessidade é a lei que força o espírito a evoluir, que o tange no sentido de estar melhor, que o obriga a mudar de situação e de condição. A dor é apenas a necessidade elevada a um grau mais intenso. É uma falha de caráter mais agudo. É uma lacuna mais sentida. Em condições normais, a necessidade não chega a ser dor. A mãe de Palmério disse que a gente deve buscar e criar afinidades na Terra através do pensamento para ter melhores contatos. Ela também falou da importância de ler bem e que o mal está sempre presente por causa das pessoas e suas ondas mentais. Ela explicou que vivemos em um mar de correntes eletromagnéticas e precisamos escolher melhores ambientes e sintonias vibratórias. Em um certo dia, Palmério contou para Salmo que teve um sonho incrível, uma visão maravilhosa. Que visão teria sido essa? Que peso teria tido esse sonho na caminhada desse nosso irmão? Bom, hoje ficamos por aqui e no próximo episódio vamos descobrir um pouco mais sobre a história de Palmério. Vimos que, entendendo a dor, o espírito tem a chance de evoluir aos poucos, sempre usando a inteligência e fazendo o bem. Não percam a continuação dessa história. Aproveitem para acompanhar a evolução do trabalho no YouTube. Deixem um like, cliquem no sininho para receber as atualizações dos próximos episódios e ajudem a divulgar esse trabalho tão importante. Nos vemos no próximo episódio. Até lá! Até lá!